vou causar uma polêmicazinha aqui agora. Não é obrigatório, então, na Igreja Ortodoxa o celibatário. Se o bispo quiser casar, ele tem total liberdade. Correto? Sim, mas na prática, os patriarcas, esses caras mais importantes, você não vai ver eles se casarem, né? Mas os padres, assim, comuns, eles se casam normalmente. Então, por que será que a gente não ouve escândalo de pedofilia na Igreja Ortodoxa, mas vê na Igreja Ocidental, hein? Isso aí. Eu um dia, eu cacei uma briga com um católico, porque eu defendo uma teoria, tá? De que um dos problemas que você tem quando você inibe sentimento, inibe desejo de uma pessoa e cerceia ela de exercer esse desejo, pode ocasionar dessa pessoa em oculto buscar satisfazer esse desejo com coisas ilícitas ou com atitudes ilícitas. Isso pode explicar, isso é uma teoria minha, já vou deixar bem claro, é o Marisvan que defende, tá? Na minha opinião, há um grande percentual dentro do catolicismo romano de que os escândalos de pedofilia poderiam são ocasionados por essa questão do celibato obrigatório. Porque o hormônio é uma coisa que não dá pra gente segurar. Pode falar. Isso aqui foge um pouco do assunto. Foge, né? Então, um pouco, mas é só criando uma polêmicazinha para dar uma... Sim, não, então, eu vou aumentar a polêmica. Você percebe que na Idade Média existia tudo que é tipo de moralidade na igreja, né? Os papas, inclusive, os Borgia e tudo mais, mas você não ouve falar muito de pedofilia, né? Na Idade Média. Você concorda comigo? Sim, eles casavam. Não exatamente, eles já tinham a questão do celibato, só que tem um detalhe muito curioso. Naquela época, eles permitiam que os padres tivessem relação sexual com prostitutas. Inclusive, tem um livro sobre a prostituição na Idade Média, né? Se não me engano, do Rousseau, se não me engano, esse livro, né? E não o mais famoso, né? O outro, né? E ele escreve que ele analisou todos os casos lá, todos os documentos medievais lá de Dijon, que é uma cidade da França. Ele concluiu que 20% de todos os padres, né, 20% de toda a população, de todas as pessoas que entravam nos prostíbulos, né, que tinham relação lá, eles eram padres, né, 20%, para você ter uma ideia, né? E tem jornais daquela época que dizem que as pessoas ficavam as pessoas comuns, né, elas não se escandalizavam com isso, pelo contrário, elas pensavam assim, é melhor que o padre vá lá, né, ter relação com a prostituta, porque assim eles não vão ficar, né, de olho na minha filha, no meu filho, né? Eles não vão ficar de olho na gente. E por quê? Porque também existia em muitos lugares padres que ficavam vivendo na casa de outras mulheres ali só para pegar elas, né? Esse tipo de coisa, né? E eles eram extremamente ridicularizados por isso, né? Existem muitas sátiras medievais de católicos mesmo, né? Inclusive de monges também, né? Porque eles tinham esse tipo de prática, né? Que toda hora tem inclusive um que fala, né? Que eles não viviam de outra coisa senão de ter relação com a filha de todo mundo, com o filho de todo mundo, com a mulher de todo mundo e tudo mais, né? E então eles ficavam mais tranquilos quando viam que, não, pelo menos o padre está tendo relação com a prostituta. Inclusive, um dos concílios mais importantes da história da Igreja Católica, que é o Concílio de Constança, se não me engano, aconteceu em 1415, é um concílio ecumênico, um dos mais importantes que existe, né? Ecumênico no conceito romano, claro, né? E aí, você tem várias fontes históricas que provam isso, né? Que eles encomendaram 700 prostitutas para atender sexualmente os participantes. Eita, festona! Que eram bispos, não era qualquer padre, não, que ia para aquele concílio, era tudo a mais alto escalão da igreja. Essa é a Santa Una Igreja. Era só bispo, era só gente do mais alto calibre, né, do mais alto escalão. E eles chamaram 700 prostitutas para atender sexualmente eles, porque naquela época o concílio era longo, né? Às vezes a diferença desses perversos do passado dos perversos do presente é que os do passado pelo menos era macho, né? Não, então, mas o meu ponto é o seguinte, né? Naquela época, eles admitiam a prostituição por parte dos padres, né? Para, entre aspas, resolver esse problema, né? Como se ter relação com prostituta fosse melhor do que ter uma esposa, né? Eu não vejo nenhuma lógica nisso. Agora, depois, quando a prostituição começou a ficar uma coisa feia e mal vista, inclusive Tomás de Aquino, ele passa pano para a prostituição, né?
Tem vários medievalistas, né, que passam pano. E aí, só depois da Reforma Protestante é que a prostituição começou a ser mal vista. E aí, a partir de então, eles começaram a ver com maus olhos essa questão dos padres terem relação com prostitutas. E aí eles não puderam mais fazer isso, pelo menos não de uma forma aberta e tal, né? E aí, por que hoje existe uma pedofilia tão grande, principalmente com coroinhas, né? Porque eles não podem mais ter relação sexual, né? No caso com prostitutas, aí acaba sobrando para os coitados coroinhas, né? Infelizmente, é triste isso, né? E tudo isso por quê? Porque é triste, assim, eu dou risada, mas eu não deveria nem dar risada, o negócio é e tudo isso por quê? Porque eles não admitem aquilo que o próprio Paulo permitiu explicitamente na sua carta de Timóteo, né? Eu vou ver aqui se eu acho exatamente o texto que fala que Paulo fala sobre isso. Melhor casar do que se abrasar. Não é nem esse texto, é um texto muito mais explícito, na verdade. Vou ver se eu acho aqui, peraí. Tá lá. Tem um livro. Tem um livro, Lucas, não sei se você já leu, ou Marizano, não sei se você conhece também, Lutero e a Igreja do Pecado. Ele foi escrito por um jornalista católico. Ele pega todas as acusações, todas as calúnias, né, que os católicos geralmente levantam contra Lutero, né, e ele pega e faz uma explanação e mostra, não, mas a igreja da época era pior. Tipo, ele fala, eu sou católico, mas olha só, naquela época acontecia isso e aquilo. Inclusive, ele até cita bordéis que eram administrados por clérigos, por monges. A igreja era dona de bordéis naquela época. Pode falar, Marisa. Não, o Lutero, ele se condenava por pensar em deitar com a mulher. Ele se flagelava, entendeu? Ele já tinha dentro dele um conceito de que as coisas que aconteciam na época dele era totalmente imoral e ele se via... lógico, era um exagero, porque todos nós aqui somos homens, temos sangue, temos hormônios, é por isso que a gente casa, né? Também, né? Mas Lutero, naquela época, ele levava a religião dele muito a sério, enquanto monge. Ao ponto de que quando ele sentia desejos, ele ia se chicotear, se condenar. Ele achava que o inferno já estava preparado para ele, né? Para você ver que até nisso, e tem muito católico que condena essa atitude dele, dizia que ele era louco. Mas você vê que era uma falta de conhecimento dessa questão, mas que ele levava a fé dele, o conceito de fé que ele tinha na época, muito a sério. Né? Diferente dos demais que o Lucas acabou de mencionar, que davam até festa lá, suruba, sei lá o que eles faziam lá. Só para lembrar, o Bernardes, ele me ajudou aqui, 1 João 3:2, eu não estava esquecendo exatamente qual capítulo que era. Eu vou compartilhar a tela aqui, só para vocês poderem acompanhar comigo. Aqui, né? É necessário, vamos começar pelo versículo 1. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Por que ele ia dizer marido de uma só mulher se nessa época existisse o celibato obrigatório? Ele ia falar, não pode ser casado com nenhuma mulher. Isso que eu ia dizer. Aqui está claramente abrindo a possibilidade de se casar com uma mulher. Ele só não podia casar com mais de uma. Isso que era proibido. Aí depois diz, ele deve governar bem a sua família, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Que família é essa? Que filhos é esse, né, se existisse celibato obrigatório, né? Não faz nenhum sentido, né?